bem? Para você que está conectado conosco aí, seja novamente bem-vindo. Nós estamos aqui no segundo estudo, né? É uma temática aí de 13 semanas. Você vai receber aí sempre no seu celular, no seu smartphone, esse podcast da lição. E é claro que é um podcast que também tem um vídeo para que você possa compartilhar com os amigos. E nós estamos numa temporada recebendo 2 amigos, eles já foram apresentados. Pastor Emerson Yamamoto, que é aqui de Árvore Grande, e o pastor Douglas, que é de Guapiara. E nos bastidores eles ficaram muito chateados comigo, porque eles disseram que eu só estou jogando batata quente na mão deles. Enquanto eu jogo batata quente, eu dou uma respirada aqui. Bom, é hora deles dizerem se é isso mesmo ou não. E aí, pastor Emerson, é isso mesmo que está acontecendo? Rapaz, eu falei, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Assim, a gente tem a oportunidade também de ver as suas ideias aí, né? Mas obrigado por poder estar juntos novamente. Pastor Douglas também aí. Muito legal a gente estar junto de novo, viu? Tá bom, então vamos combinar o seguinte: as difíceis eu jogo aí, as fáceis você joga aqui, as mais ou menos fica com o pastor Douglas. E tá todo mundo feliz, né, pastor Douglas? O pastor Douglas, ele é mais intelectual, né? Então as difíceis joga para ele. E as mais ou menos para mim e tal. Aqui nós vamos contrabalanceando a coisa aí. Rapaz, o meu sobrinho diria assim, os moleque é liso. Os moleque é liso. Nós vamos fazer assim, vocês jogam, eu domino no peito e dou o passe para vocês aí, na cara do gol, para vocês esclarecer tudo para a galera aí. Bom, já que tá falando aí na cara do gol, talvez você não saiba, né? E aqueles que são das igrejas dos pastores saibam, eu gostaria de perguntar qual o time que vocês torcem e se jogam futebol, qual é a posição que vocês jogam lá dentro do campo? Olha, eu tenho uma habilidade sobrenatural com bola. Quem já jogou bola comigo sabe que eu com bola no pé é uma coisa linda. Qual bola? Qual bola? Então, qual bola? De tênis? Eu sou zagueiraço mesmo, né? O meu time eu não vou falar não, apesar de eu gostar muito dele, mas não vou falar não, né? Deixa pro pastor Douglas falar, porque o time dele tá muito bem aí. Pastor Douglas, o cara que não fala o time dele é porque gosta muito mesmo, né? É verdade, o cara... É porque o time dele ficou um tempo de jejum aí, né? Aí ele tá meio receoso de falar. Agora já o meu, coitado, o meu já tá para fechar as portas. O meu não gosta nem de falar para não ficar triste, deixa quieto. Os caras estão envergonhados aqui, gente. Eu não vou falar o meu também, eu vou falar só um versículo bíblico: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não discuto mais nada daqui para frente, porque nós vamos entrar nessa temática falando sobre sexualidade, né? Vamos falar sobre sexualidade aqui, gente? Bora! Nós começamos o outro episódio, o primeiro episódio, quem orou foi o pastor Emerson, agora o pastor Douglas faz uma oração para a gente, meu amigo, para que nós possamos debater sobre a nudez exposta e o que isso tem a ver com o momento que nós vivemos. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Abra a nossa mente para que, ao falar, meu Pai, da Tua Palavra, possamos trair lições para as nossas vidas e para a vida de todos os jovens que estão nos assistindo. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Para aquele que não acompanhou o primeiro podcast, ele já está aí. Você pode entrar no YouTube da Paulista Sudoeste, resgatar lá e assistir. É rápido, no máximo 24, 25 minutos, mas nós estamos com uma temática durante todas as 13 lições falando sobre sexualidade. Beleza? Na primeira lição, nós estudamos sobre a contracultura. O jovem cristão, aquele que quer seguir realmente o que o texto bíblico diz, ele vai ter que muitas vezes enfrentar a contramão do mundo. E essa semana, professor Washington, essa semana nós vamos estudar sobre a nudez exposta. O que isso tem a ver conosco? Qual que é o contexto aqui? E aí você talvez não esteja vendo, você vai estar só ouvindo esse podcast, mas tem uma tirinha para você que está vendo o vídeo aí, logo no início, e eu gostei muito dessa tirinha, aonde eu vou ler para você aqui, né? A jovenzinha que está aqui, ela está pensando, e ela disse assim, se eu pudesse escolher um poder, eu gostaria de ler a mente das pessoas. Eu queria só ver quem pensa mal de mim ou quem me ama de verdade. E aí, do nada, tem uma outra imagem logo do lado e tem uma pessoa com a mente pulando de ideias. Saudade, paixão, moralidade, fome, assassino, verdade, desencontro, porque a nossa mente ela não tem somente uma caixinha, são muitas ideias surgindo, e quando o assunto é sexualidade,
ser humano, jovem, o assunto se torna muito mais complexo. Certo ou errado, pastor Douglas? Certíssimo. Sabe que eu me identifiquei muito com essa tirinha, porque no meu primeiro ano de ministério, a gente sempre tem aquela necessidade das pessoas gostarem do trabalho que a gente está fazendo, ou de aceitarem, né, nos aceitarem. E eu tive uma ideia, idealista, né? Peguei um papel, chamei ali os irmãos, falei, irmãos, é o seguinte, vocês vão pegar esse papel aí, vocês vão colocar tudo que vocês gostaram ao longo desse ano e o que vocês não gostaram, as qualidades e os defeitos, e as coisas que vocês querem que a gente repita o ano que vem e as que vocês não querem. E daí, eles começaram a escrever, e aí eu peguei todos aqueles papéis, eles não se identificaram, e eu comecei a ler em casa. E assim, 70% das coisas que foram escritas foram positivas, elogiando o trabalho, pontuando ali as qualidades. Porém, a gente tem essa tendência de sempre focar no que é negativo, né? E muitas das críticas que apareceram ali me deixou muito para baixo. E, na verdade, expôs características que eu tenho, dificuldades que eu não tive maturidade para lidar com elas ainda. Então, eu me identifiquei muito por isso, porque a todo instante parece que a gente cria um personagem para ser aceito, para ser mais agradável, para transitar em alguns meios, né? E quando o nosso verdadeiro eu é exposto, aí a gente se encontra em problemas, a gente se vê cercado e se vê em situações constrangedoras. Assim, eu acho que você falou uma palavra certa, né? Maturidade, né? Eu acho que a gente precisa ter muito maturidade. Então, você que está ouvindo ou vendo esse podcast, se tiver alguma reclamação, algo para melhorar sobre o pastor Emerson, sobre o pastor Douglas, nos envie. Se for sobre mim, não precisa. Acho que a gente continua tocando normal. Acho que a gente é muito maduro para aceitar aqui as reclamações, as sugestões, né, pastor Emerson? Mas a gente que pergunta determinadas coisas tem que estar preparado para ouvir a resposta, né? É isso mesmo, pastor Douglas. Assim, é interessante a gente ter a opinião, né? Saber da opinião das pessoas a nosso respeito, mas nem sempre é muito agradável, né? Agora, eu fiquei pensando aqui, olhando para essa figurinha aqui, qual seria o resultado se a gente pudesse ler a mente das pessoas mesmo, né? Misericórdia. Talvez nós não seríamos tão enganados, né? Porque você consegue ler as intenções, mas eu acho que ninguém seria amigo de ninguém. Porque o pecado está em nós e todos nós somos pessoas muito difíceis, né? E graças a Deus é só Ele que pode nos contemplar o nosso pensamento e entender e conseguir enxergar também o nosso coração, né? Professor Washington, eu quero fazer uma pergunta para você, professor Washington. Não tem pergunta não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Não tem pergunta. Eu estou ouvindo aqui o foninho aqui, ó. A produção está falando que não tem pergunta. Eu ia falar um negócio em cima do que você disse. Esse assunto é tão sério, porque quando a gente fala sobre intenções, né? Você usou uma palavra que é forte, né? Intenções. Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe o que vai no nosso íntimo, né? Por que eu tomo as decisões? Muitas vezes a gente toma decisão baseada em uma coisa, muitas vezes em outra. E aí me veio um texto na cabeça que é um texto temático da lição. Depois você faz a pergunta, vamos ler a Bíblia, pastor Dani? Pode ser? Sim, claro. E sair bem dessa, né? Salmo 139. Salmo 139. Calma, não tem pressa. Salmo 139. Você que está acompanhando aí, abra a tua Bíblia. Salmo capítulo 139. Mais importante que tudo que nós vamos discutir aqui é estarmos embasados na palavra. Olha o que diz Salmo 139. Senhor, versículo 1. Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto? De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou à minha boca. Versículo 4. E o Senhor já conhece toda. Pastor Douglas, que texto é esse? Quando a gente fala sobre intenções, Deus, antes de falar, Ele já sabe o que vai vir na minha boca. Antes de eu caminhar, Ele já sabe por onde eu vou. Ele me conhece por completo. É um raio-x, é uma ultrassonografia. É isso mesmo. Deus nos conhece e, assim, às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Em determinadas situações da nossa vida, a gente se encontra submetido a emoções ou se depara, né, com algumas debilidades que nós temos, que a gente se surpreende com a forma como nós reagimos. Porém, Deus, Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe
E por isso ele é o único que pode nos julgar, porque ele sabe exatamente o que passa na nossa mente e no nosso coração. E eu gostei muito desse Salmo 139, no versículo 6 em especial, porque o salmista diz assim, olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, né? E a grande verdade é essa, existem coisas que estão além da nossa compreensão e que, de fato, não seria saudável, como o pastor mencionou, se nós pudéssemos ler, de fato, o que as pessoas pensam de nós, qual o sentimento que elas têm a nosso respeito. Então, a nossa vida seria, com certeza, mais infeliz, devido ao pecado que, infelizmente, reside em nós. Então, nesse aspecto, somente nesse aspecto, a ignorância, na verdade, ela é uma bênção, né? Deus nos priva de alguns sofrimentos, de algumas tristezas, quando ele encobre algumas coisas. Eu creio que o texto bíblico está querendo dizer é isso. E eu gostaria de ler a mente aqui para saber o que o pastor Emerson quer me perguntar. Eu já estou nervoso aqui com a pergunta. É uma pergunta de um japonês, né, amigo? Você sabe que japonês é bicho inteligente, né? Manda pergunta que aqui estudou o contexto bíblico. Olha aí, hein? Tá desafiando mesmo, hein? Que legal. Chamou. Pois é, mas essa lição, ela é assim, apesar de o assunto ser profundo, ela é até simples de entender, né? É legal de estudar isso aqui. Mas eu vou lançar aqui, se você quiser responder, professor Osh, fica à vontade, se o pastor Douglas quiser responder também, né? Mas essa questão que envolve a vergonha e a culpa, né? A gente, acho que constantemente a gente se encontra com esses sentimentos, né? Devido ao pecado, porque de verdade, né? Se a gente está próximo de Deus, se a gente está buscando a Deus, esses sentimentos a gente vai encontrá-los. Mas não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente se livre da culpa, né? Que viva sem a vergonha, mas para não ter vergonha, eu preciso estar em paz com Deus, preciso estar em paz com o meu próximo também, né? Agora, professor Washington, o que é que tem a ver essa questão aí, né? A diferença básica entre vergonha e culpa? Excelente lição. Pode falar, pastor, desculpa. Não, se o pastor Douglas quiser responder também aí, tamo junto. Não, eu ia dizer o seguinte, isso caminha tão junto com a humanidade, que Gênesis 3:7, quando Deus pergunta para Adão assim, onde você está? Ele diz assim, Senhor, eu ouvi os seus passos, que o Senhor estava no jardim, e como eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Naquele momento, no primeiro pecado, que é chamado de pecado original, você vê essas duas palavras andando juntas. Em algum momento parece que elas são iguais, né? Mas elas não são iguais. Adão teve vergonha e Adão, em algum momento, sentiu culpa. Você sabe que sempre que o assunto é sexo ou sexualidade, o inimigo vai fazer de tudo para que nós também sintamos isso. E, às vezes, você que está aí nos ouvindo já se sentiu envergonhado ou sentiu culpa por alguma coisa que você tenha feito. A lição é muito clara ao dizer que o sangue de Cristo Jesus ele é capaz de nos limpar de todo e qualquer mal. E se eu pudesse dar um recado para você, jovem, que está nos ouvindo, que já passou por alguma vergonha, que se sentiu culpado, e o inimigo vai querer nos jogar no chão agora e pisar em cima de nós, falando, tá vendo? Você não é digno. O sangue de Cristo é capaz de resgatar qualquer um de nós, qualquer pecado. Só falta você agora dizer, Senhor, vem e me transforma. Está errado, pastor Douglas? É isso mesmo. E o nosso guia de estudos, ele coloca uma coisa bem interessante, é que a vergonha ela tem uma consequência social. Já a culpa é uma questão mais individual, né? Geralmente a gente sente vergonha quando somos expostos de alguma forma. Quando um erro, um pensamento que não é socialmente aceitável é exposto. E aí, quando vem a reprovação dos que estão ao nosso entorno, geralmente nós sentimos a vergonha, né? Já a culpa não. A culpa, se nós compreendemos que estamos errados, ela já naturalmente, e eu creio que até o Espírito Santo usa como um dispositivo para nos mostrar o caminho correto a seguir. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava dirigindo na Raposo Tavares e vi um camarada com sabe aquele farol branco alto? O cara com aquele farol ali atrás de mim, cara, me atrapalhando, dirigindo, me incomodando. E aí eu dei espaço para ele. Quando ele passou, eu fui para trás dele e liguei o meu farol. Falei, agora vê se é bom, amigo. Vai lá, tenta dirigir. E daí depois, em fração de segundos, eu pensei, cara,
E se esse farol atrapalhar esse cara sofre um acidente, acontece alguma coisa, o que eu estou fazendo? Daí eu diminuí o farol, me senti envergonhado ali, estava com a minha esposa do lado, voltei para a faixa dos que vão mais lento, né? E falei, ô Senhor, me perdoa, me deixei levar pelas minhas emoções. Então, note que o Espírito Santo, ele usa esses sentimentos para nos mostrar que nós estamos aquém do ideal de Deus e da forma que Deus quer que a gente se comporte, né? Então, é interessante a gente ter a compreensão disso. Amigos, agora um fato que eu achei assim fenomenal aqui da lição, né, do nosso guia de estudo, como diz o pastor Douglas, uma linguagem mais moderna, né? Nossa, guia de estudo, cara, é chique, né? Pois é, mas uma coisa que eu achei interessante, né, que eu nunca tinha parado para pensar da questão dessa vergonha que Adão e Eva sentiram ali após o pecado, né? Na minha concepção inicial, a vergonha era diretamente ligada a Deus, né? Mas eu estava lendo aqui um comentário bíblico e o que eles sentiram vergonha foi um do outro. Eles sentiram que estavam nus e sentiram vergonha um do outro. Eram marido e mulher, né? A convivência, talvez ainda, a gente não sabe exatamente quanto tempo eles tinham de convivência, porque parece que quanto mais próximas as pessoas estão, menos vergonha ela tem um do outro, né? Quando são recém-casados aí e tal, as pessoas, elas evitam ficar nu. O pudor é um pouco maior, né? O pudor é um pouco maior. Exatamente, né? Depois de um tempo, parece que isso vai se quebrando, né? Vai se quebrando, a intimidade vai aumentando e vai se quebrando, né? Mas eles sentiram vergonha um do outro. Isso aqui é uma coisa interessante que eu vi aqui, viu? E um fato que eu vejo sobre esse tema principal da lição, da nudez, né? Perto de Deus, a nudez ela pode significar uma vergonha, mas longe de Deus pode ser uma vanglória. Olha que coisa impressionante, né? O que o pecado faz, né? Aquilo que deveria ser uma tragédia para o ser humano, né? Talvez de vergonha mesmo, aquilo se torna completamente natural, né? Então, por dinheiro, as pessoas elas ficam nuas, sem problema nenhum, no meio de quantas pessoas precisar, não é? Por dinheiro fazem isso. Agora, as pessoas que são tementes a Deus, elas têm pudor nesse sentido, né? Elas não querem se expor, né? E se expor é uma das coisas que acho que mais o ser humano detesta, né? Em geral, mais o ser humano detesta mesmo. É o seguinte, né, pastor Emerson? Eu me lembro, eu sou diretor de escola por formação e eu falava muito isso. Às vezes nós temos um pensamento preconceituoso, né? A gente só quer dar o recado para as meninas, para as jovens, para as moças. Mas o que eu vou dizer aqui é tanto para as meninas quanto para os meninos. A sua nudez não deve ser exposta, e quando o assunto é sexualidade, antes do momento certo. E o momento certo é quando? O casamento, de acordo com o preceito bíblico. Ah, que é isso? Você está parecendo um cringe agora, professor Ward. Está falando parecendo um velho. Não, é isso que a Bíblia diz. Por mais que lives, por mais que a Netflix, por mais que livros, por mais que filmes venham trazer uma teoria totalmente diferente disso, o contexto bíblico é que você deve se resguardar para o casamento. Mas o que faz, então, com a tendência aí do nudes? Mandar nudes, como é que faz com essa modinha aí? O que um jovem cristão deve fazer, então, no final das contas? Pastor Emerson, já administrei essa situação em escola. E sabe o que ela traz? A consequência disso é vergonha, é exposição e, gente, infelizmente, chacota. Porque muitas vezes a pessoa vai falar, não, manda aqui para mim, não, o que é isso, não vou mostrar para ninguém. E, amigo, caiu na rede, como diz o ditado popular, caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. E vão espalhar por aí. Estou certo ou estou errado, pastor Douglas? É isso mesmo. E assim, a gente vive numa época em que cada vez menos nós temos privacidade, né? Cada vez parece que a individualidade das pessoas vai sendo suprimida por esse acesso ilimitado, por essa busca de se expor também, principalmente nas redes sociais, né? A pessoa quer passar uma imagem, às vezes, que é totalmente diferente do que ela é, e ela acaba se expondo desnecessariamente. E ela sofre as consequências com isso. E eu vi uma coisa interessante aqui no nosso guia de estudos, que é esse conceito entre privacidade e sigilo, né?
que, apesar de não ser a mesma coisa, eles estão ali lado a lado, e, em certo sentido, no nosso conceito cristão, nós precisamos nos preservar. A Bíblia nos dá uma visão, sim, conservadora, ao ponto de nós nos resguardarmos de seguir a tendência do mundo. O mundo tem a sua tendência, e hoje, como o pastor Emerson tocou num ponto que eu achei extraordinário, que é a inversão de valores, né? Parece que quanto mais a pessoa ela promove a sensualidade, exibe seu corpo, parece que cada vez mais isso não só é aceitável, como tem se popularizado entre os jovens, entre os adultos, entre pessoas casadas, não há mais limites. Então, quando nós temos os nossos princípios e a gente olha pela ótica bíblica, nós percebemos que o cristão ele precisa sim se resguardar, preservar sua imagem, preservar sua família e conservar esse bem precioso que Deus deu. Isso não é ser ultrapassado, pelo contrário, isso é seguir em conformidade com a vontade de Deus. E tem algumas coisas que a gente percebe, às vezes, assim, alguns erros crassos mesmo, em alguns dos nossos amigos, né? Porque aquela questão da masculinidade, de ser viril, tem alguns jovens que, às vezes, eles têm relações sexuais, sabem que estão errados, e além de tudo, de fazer errado, ainda acabam saindo e falando, espalhando para um monte de gente ainda. Então, veja, essa questão, eu acho assim que ela precisa ter, a questão sexual, ela precisa ser privativa, ela não pode ser pública. A sua questão sexual precisa ser preservada. Dentro do casamento precisa ser preservada. E fora do casamento, não deve nem acontecer. É o conceito bíblico, claro, né? Aguardar no momento certo. Ô pastor Emerson, agora aqui, sabe o que eu me lembrei? E aí vocês falando, as ideias vão encaixando, né? Me lembrei do texto bíblico lá de Gênesis 3, quando Adão e Eva viram que eles estavam nus, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o quê? Folhas secas. E agora, o pecado tinha entrado no mundo, essa folha já se desconecta da videira, já começa a morrer, e eles querem se esconder, né? Aí vem Deus, e Deus, ele dá a primeira lição do quanto ele ama nos resgatar. Ele fala, não, vocês estão nus, a nudez está exposta. Isso não era o desejo de Deus, né? Não era o desejo de Deus que eles se vissem, porque antes eles também estavam nus, mas os olhos para esse lado não havia sido aberto, né? Agora eles tinham conhecimento do bem e do mal. E aquela nudez que antes era algo tão natural, genuíno, o bebezinho fica pelequinho, ele não está nem vendo nada. Mas a partir do momento que ele vai crescendo, ele já não quer mais ficar se expondo. Deus agora ele mata um cordeiro e ele faz então peles especiais daquele cordeiro, o cordeiro que já simbolizaria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dizer o seguinte, eu vou cuidar de você. Na minha visão, isso é Deus falando para cada um de nós. Porque todos nós, em algum momento aqui, sentimos vergonha, sentimos culpa, sentimos vulnerabilidade, sentimos que a nossa privacidade ou o nosso sigilo foi quebrado. Deus está dizendo assim, filho, deixa que eu vou cuidar de você. Estou certo ou estou errado, pastores? Na minha opinião, é isso mesmo. Exatamente isso. Eu estava lendo aqui a questão aqui da equipe que preparou a lição. Eles fizeram aqui uma por dentro da lição aqui, né? Uma explicação rápida aqui. Lição é coisa de pessoa mais antiga. Guia de estudo. Que eu já passei do... É que você cringe, pastor. Porque é o seguinte, eles estão falando exatamente isso, que jovem é dos 17 aos 30 anos. Eu já passei, o professor Washington, não adianta ele disfarçar, porque ele já passou também, eu conheço muito bem, e o pastor Douglas, eu creio que já passou também, não passou? Passei. Pois é, 33. Então, jovem aqui. Mas eu estou entendendo também que esse podcast ele vai chegar para pessoas casadas. Então, dentro do casamento, e aí como é que se faz com essa questão da privacidade e do sigilo dentro do casamento? Uma das coisas é que atrás de 4 paredes, qualquer coisa vale. É o que dizem, né? É o que dizem, né? Pois é.
Então, espera um pouquinho aí. E, às vezes, a pessoa que está sendo abusada dentro de uma relação de casamento, ela está ouvindo isso aqui, de repente, falando, caramba, então, tudo mesmo, está tudo errado, será que eu não devo falar nada com meu marido? Será que eu não devo, de repente, procurar ajuda e tal, né? Uma pessoa está sendo abusada dentro de uma relação, né? Então, a Bíblia também contraria essa posição, né? Vai estudar isso mais para frente, né? Eu creio que a gente vai se aprofundar nisso, né? E tem mais, né, pastor Emerson? Aí fala assim, não, já que eu estou casado, então eu posso fazer qualquer coisa. Aqui, jovem, você que não é casado ainda, agora o recado é diretamente para aqueles que já são casados, tá? Os que já são casados. Não, então eu posso assistir o que eu quiser, o filme que eu quiser, a série que eu quiser, posso entrar no site que eu quiser. Não. Isso vai totalmente contrário ao que Deus quer para cada um de nós, para os casados. E existe agora, dentro do casamento, acho que é santa, existem algumas coisas que você pode fazer. E existem algumas coisas que você não pode fazer, que elas são contrárias ao plano de Deus. E saiba, todas as vezes que nós fazemos aquilo que não é o desejo de Deus, nós sofremos as consequências. Certo ou errado, pastor Douglas? É isso mesmo. E a gente vê hoje, cada ano que passa, nós que somos pastores e lidamos com isso há todo tempo, quantos casamentos destruídos por conta, por exemplo, da promiscuidade, né? A pornografia, dentre outras práticas equivocadas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, que acaba destruindo, né? Primeiro, a percepção da pessoa, a espiritualidade. Porque o casamento, a gente tem que entender que o casamento cristão, ele é pautado na Bíblia e também a gente traz Deus para o relacionamento. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E não existe amor num relacionamento se não tem Deus. Se Deus é amor, só vai existir amor genuíno se Deus faz parte daquela relação. Então, todas essas coisas que a gente traz para dentro do casamento são parasitas que vão sugando ali e vão enfraquecendo o relacionamento. E, infelizmente, muitos são aqueles que perdem aí o seu casamento, seu relacionamento conjugal, por conta dessas práticas aí que o diabo vai colocando e vai semeando na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa ter cuidado, precisa orar a Deus, buscar a santidade, buscar a oração e trazer Deus para dentro da nossa casa e do nosso relacionamento. E aí, a sexta-feira falou sobre a geração manda nudes, né? A geração que agora ela se entrega muito fácil, ela expõe a sua nudez, expõe a sua realidade. E aí tem um verso, Apocalipse 3:18, eu leio assim, ó: aconselho que você, jovem, seja solteiro, seja casado, que de alguma maneira está vivendo um conflito aí, uma luta, uma crise, compre vestes brancas, isso aqui é pureza, para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Esse é o segundo podcast de uma temporada bem legal, e eu peço que você continue nos acompanhando. E para terminar, pastor Emerson, você faz oração para a gente, meu amigo? Claro, vamos orar juntos então, feche os olhos. Obrigado, ó Pai, pelo estudo que nós fizemos agora. Que a nossa conduta seja conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Que não sejamos influenciados por tantas filosofias, por tantas ideias errôneas que o diabo vem pregando, mas que a nossa conduta seja baseada realmente na luz do Evangelho, na luz da tua vontade. Permanece conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, obrigado você que tem nos acompanhado. Essas duas primeiras lições, né, esses dois primeiros temas do guia de estudo, eu não vou ser cringe como o pastor Emerson, eles foram de maneira virtual devido à situação pandêmica, aos desajustes aí do momento, mas a partir da terceira lição, que nós já vamos gravar na próxima semana, nós estaremos ali próximos um do outro, batendo um papo, olhando no olho, e se Deus quiser, com essa pandemia desacelerando e trazendo menos riscos para cada um de nós, que Deus possa te abençoar. Até o próximo episódio.